comecei a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, devolve para mim a alegria de ter o teu Espírito Santo novamente dentro de mim. 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. 10 anos longe da presença do Altíssimo. Naquele momento, quando eu comecei a clamar ao nome do Senhor, uma voz como de muitas águas adentrou o meu quarto e começou a falar comigo da mesma maneira que você está ouvindo a minha voz. Deus falou comigo em voz audível dentro do meu quarto e ele disse: filho meu, na minha palavra está escrito que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Da primeira vez ele veio e roubou tudo que você tinha, da segunda vez ele te destruiu. Se você pisar fora do meu caminho mais uma vez, ele vai te matar. E aquela voz foi saindo, e eu chorando muito dentro do meu quarto. Passados 5 minutos, bateram na porta de casa, pastor Joaquim, um homem abençoado. Minha mãe abriu a porta e o pastor disse: irmã, eu estava passando por aqui, o Espírito de Deus falou para mim entrar dentro desta casa. Minha mãe disse: pastor, a porta está aberta. Aquele homem colocou um pé para dentro de casa, apontou o quarto onde eu estava e disse à minha mãe: quem está dentro daquele quarto? Minha mãe disse: é meu filho. Ele disse: chama-o para fora porque Deus ainda quer falar com ele. Minha mãe foi lá, eu chorando, ela pegou na minha mão e disse: filho, vem, tem um pastor querendo falar com você aqui na sala. Minha mãe veio me puxando, ela soltou minha mão, eu coloquei a mão nos umbrais da porta e eu escutei a voz daquele pastor dizendo: ei, Jeová te pegou na curva. Quer voltar para os caminhos do Senhor? É hoje. Eu me debrucei diante a glória do Senhor que invadiu aquela casa. Aquele pastor começou a saltar. Ele saltava ali dentro da sala. A sala era de assoalho, chacoalhava tudo dentro daquele lugar. E a voz do Senhor aos meus ouvidos era: eu vou te quebrar, eu vou te amassar, eu vou te fazer em pedaço, mas eu vou te reconstruir como um vaso de honra. Eu vou te levar a lugares que ninguém quer ir. Eu vou te levantar como um pregador no meio de uma geração corrompida. Você vai colocar mãos sobre os enfermos, xarabassub, cantarabadagai, e eles serão curados. Aleluia. Eu me lembro que aquele pastor virou as costas, saiu e foi embora. E todos os dias eu orava ao Senhor, e o Senhor descia dentro daquele quarto para falar comigo. Eu lembro-me um dia que Deus falou comigo: filho, você quer receber milagre? Eu disse: quero, Senhor. Ele disse: então vai trabalhar para mim. Eu disse: como? Ele disse: vai trabalhar para mim. Eu falei: como? Ele falou: você vai pregar o meu evangelho. E cada alma que você ganhar para mim, eu, o Senhor, clarearei um pouco da sua visão. Eu falei: Senhor, peraí, como? Como que eu vou ler a tua palavra? Eu estou cego, como que eu vou pregar? E sabe qual foi a resposta de Deus para mim naquele dia? Quando podia, não lia, agora se vira. Irmãos, tem gente que acha que Deus não fala com você dessa maneira. Quando Deus ele quer tratar, irmãos, ele trata com cada um de uma maneira. Só que o mesmo Deus que lhe faz uma promessa é o mesmo que te ajuda com que essa promessa se realize na sua vida. Eu me lembro de um missionário chamado Paulinho. Paulinho levou duas meninas na porta da minha casa um dia. E o Paulinho, ele disse assim: irmão, conta aí um pouco daquilo que você viveu, das experiências que você tem vivido. Essas duas garotas estão passando por problemas dentro de casa, pai alcoólatra. E ali eu comecei a contar. Eu lembro de ter me relatado nessa experiência que eu estava detalhando a elas, que eu sentia muitas dores na minha perna. Eu estava trancado dentro da minha casa, eu estava cego, né? Eu tinha medo de sair na rua, porque eu não fui pessoa muito boa, né? Então eu tinha medo de alguém descobrir que eu estava cego e alguém querer fazer algum mal contra a minha vida, eu não ter como me defender. E eu me lembro que no outro dia, uma dessas meninas voltaram lá em casa, bateram na porta, falou: irmão, é a irmã que esteve aqui ontem. Eu vim aqui para dar umas voltas no quarteirão com o irmão, para ver se as dores na perna do irmão melhoram um pouco. Eu comecei a entender o que era misericórdia. A pessoa colocar-se no lugar da outra e começar a ajudar a outra pessoa.
Aí nós saíamos, dávamos algumas voltas ali, e quando nós chegávamos, ela pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia para mim. E ela lia 1, 2, 3 horas a palavra de Deus para mim. E ali eu descobri que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando dava noite, nós saíamos e íamos procurar uma igreja. Entrávamos dentro de uma igreja, se assentava no último banco, como faz toda pessoa que vai fazer uma visita, né? E eu me lembro que os pastores olhavam, né, quando a gente entrava e dizia: eu quero dar uma oportunidade para aquele jovem ali. Aí ela apertava minha mão, aí eu falava: o que é? Aí o pastor dizia: é com você mesmo, jovem, quero te dar uma oportunidade. Aí ela dizia: não, pastor, ele é cego, ele não enxerga. Aí o pastor falava assim: oh, me perdoa. Aí ela falava: não, me perdoa não. Ela pegava na minha mão e saía comigo, me levava até na frente da igreja, e ali eu pegava o microfone, começava a contar do meu testemunho, aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, e almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus. Então Deus começou a trabalhar comigo, foi desta maneira. Aí fui convidado a pregar na rádio, fui convidado a pregar em congresso, a pregar em ar livre. E como Deus, Ele é maravilhoso, e tudo aquilo que Ele fala, Ele é cumpridor daquilo que Ele fala, Ele começou a clarear a minha visão. Eu lembro-me um dia que com 6 meses que eu estava cego, eu já estava começando a conseguir enxergar cores assim mais fortes. Quando alguma coisa vermelha passava na minha frente, mesmo o branco, né, o preto, o azul. Então eu vi que alguma coisa já estava começando a remover aquilo, e Deus estava trabalhando. E com 6 meses eu resolvi voltar ao Instituto Tadeu Civital em São Paulo. Quando eu cheguei lá, o médico disse para mim: oh, Milton, o que você está fazendo aqui? Sua consulta é só daqui a 1 ano e meio. Aí eu peguei e falei assim: olha, doutor, eu gostaria de fazer uma refração, um exame de vista. Talvez eu poderia voltar a enxergar. Ele disse: olha, Milton, não sei se contaram para você o que aconteceu com você, mas senta aí. Aí eu sentei, ele disse: olha, 6 hemorragias estouraram na sua vista esquerda, a retina descolou, enrolou e você perdeu a sua visão. Na direita, foi um pouco pior. Foi tanta hemorragia que deu, que o sangue coagulou e colou no fundo do teu olho. A cirurgia que nós fizemos, nós arrancamos o teu globo ocular, cortamos o canto do teu olho, tentamos arrancar ali aquele sangue que ficou coagulado no fundo do teu olho, mas ele grudou e estourou o fundo do teu olho. Nós costuramos, colocamos no lugar. E o que a medicina fez, e mais nada nós podemos fazer. Quando ele disse o que a medicina fez e não há mais nada que nós possamos fazer, eu dei um glória a Deus dentro do consultório médico. 6 meses que eu conheci o Deus de milagre, o Deus de verdade. O médico disse: que é isso, rapaz? Eu disse: doutor, eu não sei se você conhece, se você não conhece, mas há 6 meses eu conheci um Deus que para ele não há impossível. Se a medicina não pode mais, para ele tudo é possível. A palavra dele diz que tudo é possível àquele que crê. Aí o médico falou: você está falando besteira? Aí o outro médico disse assim: o que foi, doutor? Ele falou assim: um rapaz aqui, ele ficou cego, e está questionando, quer fazer exame de vista. Aí o médico falou assim: acaba com isso aí logo. Se ele quer fazer, marca aí um exame de vista para ele, porque a gente conhece a situação de uma pessoa que um dia enxergou e depois perde a visão. As pessoas ficam com a cabeça muito perturbada, né? Então, o médico, para livrar-me daquele consultório ali, ele foi e passou um exame de vista 3 meses para frente. Continuei trabalhando para o Senhor, continuei pregando o Evangelho. E 3 meses para frente, com 9 meses, eu voltei naquele Instituto Tadeu Civital.